A paz do Senhor Jesus, igreja. Passando na manhã desse dia para compartilhar com os meus irmãos uma palavra vindo da parte do Senhor, que vai falar com a minha vida e com a tua vida também. Essa palavra se encontra no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 9 e a partir do versículo 14, que diz: o jovem lunático. Essa passagem ela tem muitas lições para a minha vida e para a tua também. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho, que tem espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E ele respondendo disse: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Jesus mandou: traz ele aqui para mim. E trouxeram, e quando ele viu, o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai, o Senhor Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai respondeu, e ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, o pai da criança perguntou a Deus se Deus pode. Olha o nível da incredulidade, né? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o Senhor Jesus respondeu da mesma forma: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor Jesus já tinha dado autoridade aos discípulos dele, assim como nós. O Senhor já nos deu autoridade. Da mesma maneira que o Senhor já tinha dado autoridade aos seus discípulos, e os seus discípulos já tinham curado enfermos, já tinham expulsado demônios, né? Só que naquele momento a incredulidade entrou no coração dos discípulos de Jesus, e eles não puderam repreender aquele demônio. Talvez aquele demônio se manifestasse de maneira tão espantosa que eles não se atemorizaram. O medo deles foi maior do que a fé, do que a autoridade que o Senhor já tinha dado. E assim é na minha e na tua vida. Quantos milagres eu já presenciei? Esses anos todos que eu tenho de caminhada com o Senhor, eu já presenciei muitos milagres da parte do Senhor. Mas em determinados momentos da minha vida, a minha fé ela já falhou. A minha fé ela já falhou. Tiveram momentos da minha vida que eu achei que aquele problema, aquele mal que estava se levantando sobre a minha vida, era maior do que a minha fé. Isso é normal. Isso é normal, mas nós não podemos deixar esse sentimento, nós não podemos deixar que a incredulidade ela venha nos dominar, porque a partir do momento que a incredulidade ela domina a nossa vida, a nossa mente, o nosso espírito, nós somos derrotados e nós não conseguimos ver o milagre do Senhor na nossa vida. Aqui Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível a que crer. E aqui no 19 ele diz: ó geração incrédula. Ó geração incrédula. O Senhor simplesmente ele não suporta a falta de fé. Ele não suporta. Isso machuca o coração do Senhor de uma maneira que chega a irritar ao Senhor. O Senhor fica irritado, porque ele se manifesta o tempo todo na minha vida, na tua, na minha saúde, na tua, na minha finança, na tua. Ele se manifesta constantemente nas nossas vidas, constantemente. Nós clamamos e ele faz, né? Mas quando a nossa fé ela falha, o Senhor se irrita, ele verdadeiramente se irrita. E ele diz aqui em Marcos 9,
no versículo 19: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Ele diz: até quando vocês vão sofrer por causa da incredulidade de vocês? Até quando? Quanto mais vocês precisam ver a manifestação do meu poder na vida de vocês para que vocês venham crer. Até quando vocês vão sofrer por causa da falta de fé de vocês? Até quando? Isso é uma lição para a minha vida e para a tua vida, né? Porque por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o levante do diabo, porque aqui no versículo 20, né, a palavra diz: e trouxeram-lhe, quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. Quando Jesus, ali, camundu, bandi, handi, ambadari, calamanabadi, calao, e como no do yoshiri, manda, halanadika. E quando trouxeram, né? E quando ele viu, o espírito agitou com violência, caiu endemoniado. Quando o Senhor se aproximou, Satanás se engrandeceu, ele se agitou com violência. Diz a palavra, Marcos 9, no versículo 20. Assim é na minha e na tua vida. Nós chegamos diante da presença do Senhor e nós levantamos aquele clamor, que nós movemos o céu, mas quando nós fazemos isso, o Satanás ele se levanta com mais fúria e mais violência para nos atacar. E muitas vezes nós pensamos: meu Deus, mas por mais que eu oro, quanto mais ali, comando, de bando, calamaná, o Senhor está falando com a tua vida e com a minha também. Quantas vezes nós falamos: mas quanto mais eu oro, mais eu clamo, pior fica. Não, é porque quando a presença do Senhor chega, quando nós entramos na presença do Senhor, quando Jesus vai chegando, o demônio se agita com violência. Com violência, ele diz aqui na sua palavra, né? Então, quanto mais nós oramos, nós temos que ter a consciência que quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos da presença santa do Senhor, mais o inimigo vai se levantar. Mas como a palavra do Senhor diz, temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na presença, na perseverança. Temos que ser perseverantes, não podemos jamais permitir que a incredulidade ela chegue até nós. E eu aprendi isso, né? Porque a nossa caminhada com Cristo, ela é um aprendizado diário. Todos os dias nós aprendemos uma nova lição, né? E eu aprendi ao longo dessa caminhada com o Senhor a não ser mais incrédula, a verdadeiramente crer, né? Porque eu não preciso que o Senhor me dê mais nenhum sinal que Ele é comigo, que Ele é na minha vida e que Ele tem poder no céu, na terra, debaixo da terra. Eu não preciso mais. Não preciso. Porque eu creio. Eu sei em quem eu tenho crido, né? Então vamos aprender a exercitar a nossa fé. Eu não sei como se encontra a tua vida hoje. Eu não sei como se encontra a tua fé nesse dia chamado hoje. Pode ser que a sua fé esteja abatida hoje. Pode ser que nesse dia chamado hoje você esteja enfrentando um problema que para você parece que seja impossível, mas nada é possível. Aquele que crê. Não aborreça ao Senhor. Não entristeça ao Senhor Espírito Santo, né? Olha o que ele diz no 19, capítulo 9, versículo 19. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis ainda? Não sofra por causa da incredulidade. Não importa o tamanho do inimigo que se levantou contra a tua vida. Pode ser que hoje você esteja enfrentando uma enfermidade, um problema na finança, um problema no casamento, um problema na igreja, um problema com os teus filhos. Eu não sei qual é o problema, né? Mas a palavra do Senhor diz aqui no 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Creia no Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor nos declara que ao nome do Senhor Jesus foi dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Seja qual for o problema, a luta que você esteja passando, creia no Senhor Jesus. Ore com fé, com firmeza. E mesmo que Satanás se levante, você continua orando mais. E quanto mais o inimigo se levantar contra a tua vida, mais intensifique as tuas orações. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti ao diabo, e ele certamente fugirá de vós. Fica com essa palavra, porque ela é de Deus para a tua vida. E que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, que também é o meu Deus, e o teu Deus, esteja com as mãos dele de poder sobre a tua vida, tua casa, tua família. E que você tenha uma semana de vitória. E todo aquele que tem se levantado contra a tua vida, na manhã desse dia chamado hoje, seja como um nada, diante da presença e da autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém.